A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, o Espírito de Deus me incomoda, irmãos, nesse momento para tratar de um assunto muito importante com as igrejas, né? Com todas as igrejas, independente da placa, né? Por que as igrejas, irmãos, não têm um planejamento para dias de crise? Por que veio esta crise e pegou todos desprevenidos, né? Pegou a igreja ali numa situação onde ficou todos nas suas casas, trancados, cada um por si praticamente, né? Não havia um planejamento, não havia uma organização entre os irmãos para poder estar visitando, para poder estar suprindo a necessidade da igreja, de cada família, de cada alma. E teve que aquela correria de inventar na hora, e começou a fazer live, começou a usar a internet e tal. O que é bom, né? É bom. Mas por que não tinham se planejado antes? Porque acreditavam e naquela visão que a igreja será arrebatada e não vamos passar por nada, né? Mas eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, irmãos, que está em Daniel, que vai dizer assim, ó, Daniel 12, glória a Deus, aleluia, vai dizer assim, ó, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe se levantará a favor dos filhos do teu povo, e olha só, e haverá um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E todo que for achado escrito no livro da vida, né, será salvo, será poupado, todo que for achado escrito no livro da vida. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Então veja que quando fala de grande tribulação, é uma tribulação que nunca houve. Não é a igreja ser perseguida, não é essas enfermidades que estão sobre a terra, porque isso, irmãos, já houve. A igreja ser perseguida, os apóstolos foram perseguidos, foram mortos pelo evangelho, né? Já teve outras pestes, mas essa, claro, que foi global realmente, né? Mas nós estamos vendo que a Bíblia está se cumprindo e a igreja está passando por esse processo. Entende? Mas por que a igreja não se preparou? Porque entende que não ia passar por nada. É um erro, um grave erro, para mim um dos maiores erros da igreja atual, de muitas igrejas, né? Então o que acontece? Independente de placa, irmãos, eu estou falando aqui como homem de Deus, como estudioso da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala uma tribulação que nunca houve e não haverá igual, está falando das potências do céu serem abaladas, está falando do sol se transformar em saco sílico e não dar mais a sua luz. Está falando das estrelas caírem do céu. Está falando das fontes das águas ser contaminadas. Está falando de um meteoro que vai cair no mar. Está falando da terça parte das árvores sendo queimada. Está falando das trombetas tocando. Então, antes dessa destruição final, Deus tira nós daqui. Mas a igreja vai passar por um processo ainda, um processo de perseguição, um processo de leis contra a igreja. Vai passar, irmãos, vai passar, vai passar. É o Espírito de Deus que direciona, vai passar, porque Deus vai peneirar os crentes. Então assim, porque tem muita gente mentindo, de engano. Então Deus vai permitir, Deus já está permitindo, irmãos. Nós já estamos vendo acontecer, pelo amor de Deus, não é possível que ninguém está vendo. Né? A igreja já está passando por um processo. Então quando veio essa situação, fechou as igrejas e não havia planejamento. A maioria ficou perdido, sem saber o que fazer. As pessoas ficaram sozinhas em casa, muitos pararam, muitos não tiveram força, muitos não tiveram apoio. Por quê? Porque faltava um planejamento. A igreja não se planejou, porque achou que não ia passar por nada. E já está passando por muita coisa. E vai passar por mais, por muito mais. Por muito mais. Né? Veremos guerras maiores, a igreja ainda vai estar aqui. Vai estar. Veremos uma fome maior na terra, a igreja vai estar aqui, né? Veremos. A igreja será perseguida. Ah, irmão, a igreja não pode ser perseguida, irmão. Paulo foi morto, né? Paulo foi decapitado, João Batista foi decapitado, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em cruz. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Por que os crentes não podem ser perseguidos? Nós somos melhores que os apóstolos? Nós somos melhores que Estevão? Não somos, irmão. Não somos. E eles, crentes muito mais fiéis do que nós, foram perseguidos e mortos. Tá entendendo? O Espírito de Deus estando na terra vai dar graça para os crentes passarem, vai proteger o crente, vai guardar o crente. Agora, quando o Espírito for tirado, irmãos, esquece. Entendeu? Esquece.
Deus, quando as potências do céu forem ser abaladas, as trombetas tocarem, Deus vai nos tirar daqui. Porque Deus falou para Abraão, Abraão falou, se tiver 50 justos, o Senhor destrói. Deus falou, se tiver 50, eu poupo por amor aos 50. Entendeu? Mas a perseguição do homem sobre a igreja, as guerras, irmãos, isso daí sempre aconteceu. Né? Não é uma tribulação que nunca houve. Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e vai ter a terceira. E vai ter a terceira. Então nós já tivemos outras, né? Outras situações de pestes. E agora veio uma pior, mas já teve outras. Não é uma coisa que nunca aconteceu de certa forma. Entendeu? Mas a tribulação que Daniel está falando, o tempo de angústia que nunca houve, irmãos, é 1000 vezes pior do que isso. São potências do céu sendo abaladas. É meteoro caindo no mar, irmãos. Já imaginou o tamanho da onda? É estrelas caindo do céu sobre a terra e a fonte das águas se transformando em veneno. Nesse tempo, quando isso for acontecer, começar, Deus nos tira daqui. Essa é a grande tribulação que nunca houve. Agora, a igreja ser perseguida sempre aconteceu. Nossos irmãos foram jogados nas covas dos leões, foram queimados nos postes lá para iluminar as noites de Roma. Irmão, se você pesquisar, você acha fácil, né? A igreja sempre foi perseguida, irmãos. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, assim, Deus vai permitir que chegue dias que venham leis contra a igreja, que a igreja seja perseguida. Deus vai permitir, irmão. Deus vai permitir. No Brasil, vai permitir também. Vai vir leis contra a igreja. Uma hora vai entrar um governo aí que não gosta dos crentes, vai começar a perseguir os crentes. Vai começar a perseguir. E nessa hora, meus irmãos, as igrejas, elas terão que se unir. Não interessa que placa você é. Se serve Jesus, você vai ser perseguido. Né? Vai ser perseguido. Né, meus irmãos? Nós vimos isso acontecer, ou foi no Peru ou na Bolívia, há alguns anos atrás. Tem até um vídeo bem antigo aí no meu canal, que eu coloquei ali um trecho da reportagem, que vai falar, né, meus irmãos, que vai falar de um tempo que ali o governo proibiu que as igrejas fizessem trabalhos nas ruas, que pregassem o evangelho e tal, e aí as igrejas todas se uniram e foram protestar e tal, conseguiram derrubar essa lei. Mas veja que a angústia, a perseguição uniu as igrejas. Porque não interessa de que placa a pessoa era. A pessoa vai ser perseguida pelo nome de Jesus. Jesus falou, e serão odiados e perseguidos por todas as gentes por causa do meu nome. Não é por causa do nome de placa alguma, é por causa do nome de Jesus que a igreja será sim perseguida, estará na terra, diz a Bíblia. A própria Bíblia vai dizer, em Tessalonicenses, vai dizer assim, ó, não turbe o vosso coração, porque não será assim o nosso encontro com Jesus, a vinda dele, antes que se manifeste o filho da perdição do pecado, que é o anticristo. Paulo disse, não será assim. Não, Jesus não vem, enquanto não se cumprir todas as profecias, enquanto o anticristo vai se manifestar, aí depois Jesus vem. Entende? Meus irmãos. A primeira parte que chama da grande tribulação das 7 semanas, os 3 anos e meio, a Bíblia diz que haverá uma falsa paz. Por que falsa paz? Porque a igreja já vai estar sendo perseguida, mas haverá uma falsa paz, haverá um acordo de paz entre os países para amenizar as guerras, as crises, né? O anticristo é quem vai encabeçar esse acordo de paz, diz a palavra, e ali ele vai dar uma de bom moço. Mas depois dos 3 anos e meio, aí ele exige adoração e ele mostra quem ele é realmente. Aí é a hora que começam as catástrofes cair sobre a terra. A ira de Deus descer sobre a terra. Então, a partir daí, a qualquer momento, Deus nos tira daqui. Mas antes disso, meus irmãos, a igreja vai passar por um processo, e já estamos passando. Já estamos vendo o abandono, a apostasia, o abandono da verdade tomando a terra, né, meus irmãos? Glória a Deus. O que era certo antes, hoje é fanatismo, meus irmãos. Fanatismo, né? O que era normal há 30, 40... O interessante é que há 30, 40 anos atrás, a glória de Deus era manifesta na igreja, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam e os demônios caíam por terra. E hoje a igreja está esfriando, tem muitos dons que nós não vemos mais nas igrejas, né? E essa geração acha que é melhor que os antigos. Menospreza os anciãos, muitas das vezes, das igrejas. Menospreza os antigos, achando que porque tem uma tecnologia ou porque tem um pouco mais de conhecimento de palavra, acha que é melhor, e não é. Não é. Não é. Porque se o Espírito de Deus estivesse tão alegre assim, com tudo que está acontecendo na nova geração, tem pessoas de Deus? Claro que tem jovens de Deus, né? Mas se o Espírito Santo estivesse alegre, então o Espírito de Deus ia estar operando maravilhas